Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha aí pelo Facebook, acompanha sempre esse programa Anesp Debates, toda terça-feira, trazendo aqui especialistas em políticas públicas e gestão governamental para discutir temas de governo, temas de políticas públicas que estão na pauta, que estão em evidência aí no debate público do Brasil desse início do século XXI. Sempre temas da maior importância, trazendo aqui gente especializada naquele tema. A vantagem de você que nos acompanha ao vivo aí pelo Facebook, primeiro é poder fazer as perguntas, conversar direto com os especialistas. Segundo, é poder falar direto com quem faz a política pública. A nossa carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental, é uma carreira transversal que está inserida em praticamente todos os órgãos do governo federal. Em praticamente todos os ministérios tem um colega IPP-GG ali formulando, implementando ou avaliando políticas públicas. Então, aqui você fala direto com quem está ali mexendo, colocando a mão na massa e fazendo a política pública acontecer no Brasil. E, dando sequência aqui ao nosso programa, o tema de hoje é o RenovaBio, a nova política nacional de biocombustíveis. Para isso, trouxemos aqui dois colegas do Ministério das Minas e Energia que trabalham, que entendem muito desse assunto e que vão aqui debater com a gente e com você, claro, aí o internauta que nos acompanha e que participa, que manda sua pergunta, manda sua sugestão. Eu acho que é muito importante essa participação porque é só com o debate público, com um debate franco, aberto aí de políticas públicas que a gente consegue fazer uma sociedade mais ativa, que participa, que cobra do governo, uma sociedade que espera serviços públicos cada vez de melhor qualidade, com mais eficácia, eficiência, efetividade, espera que o Estado faça mais, gastando menos, que é tudo que a gente precisa aí, nesse momento de crise pelo qual a gente está passando. Né? Então, vamos começar aqui com os nossos colegas. Vou começar então perguntando aqui à minha direita para o Marlon Arraes Jardim. Né? O Marlon, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental da 8ª turma, a melhor turma aí da nossa carreira, né, Marlon? Meu colega de turma aí. Né? Ele está lotado no Departamento de Biocombustíveis do MME, Ministério das Minas e Energia. É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, com MBA em Gestão Executiva da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP. É coordenador-geral de etanol no Departamento de Biocombustíveis do MME desde 2005. Atuou anteriormente na iniciativa privada na Fiat e na Johnson Controls, Brasil. Marlon, nesse momento, no Brasil, a questão dos biocombustíveis está em evidência, ela está em pauta, porque nós tivemos esse mês aí um aumento, né, da gasolina na bomba ali, da gasolina e do etanol, acho do diesel também, sim, na bomba ali para o consumidor. O cidadão está sentindo na pele, não é uma coisa abstrata ali de contas de governo. Você chega com o seu carro no posto de gasolina e nota que em um mês subiu como algo em torno de 30%. A gente sabe que foi uma questão tributária. O PIS/COFINS, o governo teve que aumentar por uma política aí complicada do governo, né? Política fiscal, de onerar a classe média para cobrir o rombo fiscal, enquanto libera emenda parlamentar, enquanto anistia dívida aí de caloteiros aí rurais, enquanto o Congresso está pensando em desfigurar o Refis, em criar o fundão eleitoral de 3,5 bilhões, alguém tem que pagar a conta, né? E aí joga para cima da classe média com aumento de combustíveis, e vem arroxo salarial e vem outras medidas. Mas isso aí é uma pauta sindical nossa, amanhã nós temos lá reunião com planejamento, mas para tratar desse assunto, né? Mas o fato é que a questão dos combustíveis está em voga hoje, está em pauta. E aí eu te pergunto, o RenovaBio, né, ele trata exclusivamente aí, especialmente dos biocombustíveis, mas do que se trata o RenovaBio? O que é esse programa? O que ele propõe? Explica aí para a gente em linhas gerais aí, para o nosso internauta, como é que vai ser o RenovaBio? Bom, obrigado, Alex, pela oportunidade de estar aqui falando desta iniciativa que é o RenovaBio, né? É uma iniciativa coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, lançada no final do ano passado pela nova gestão, que se preocupou justamente com a questão estrutural do abastecimento de combustíveis no Brasil. O que nós temos, Alex? Nós temos nos últimos 6 anos, né, podemos dizer, o Brasil, que é um importador estrutural de combustíveis, importador de gasolina, de diesel e de QAV, o Brasil gastou 51 bilhões de dólares importando esses combustíveis nos últimos 6 anos. Ou seja, nós não fomos capazes de atender a demanda interna, não fomos capazes de ter uma oferta
nacional de produto interno para abastecer esse mercado. Tivemos que recorrer ao mercado externo a um custo elevado, sem gerar nenhum emprego aqui no Brasil, sem gerar nenhum tipo de benefício aqui no Brasil, e ainda gastando todas essas divisas para trazer esse produto para o mercado interno, sujeitos a todos os riscos e as flutuações, né? Por sorte, o petróleo recentemente tem caído bastante de preço, né? E isso tem afetado um pouco essa indústria dos biocombustíveis duplamente, né? O efeito perverso tem sido observado duas vezes, ou seja, a gente não tem a oferta do produto interno e ainda tem a perda da competitividade pela redução do preço do concorrente, que é a gasolina, que é o diesel, né? Então, biocombustíveis no Brasil, nós temos hoje o álcool, que está presente na gasolina misturado em 27%, temos o álcool hidratado, que pode ser usado no seu carro flex até 100%, ou seja, você pode rodar o seu carro usando só o etanol hidratado, e tem também o biodiesel, que está presente em todo o diesel comercializado no território nacional, na proporção hoje de 8%, né? Chegando ano que vem, possivelmente vai chegar a 10%. Então nós temos condições de ter uma indústria que fornece, de uma cadeia produtiva que fornece esse combustível, mas se você olhar, Alex, no passado histórico da participação do etanol, por exemplo, que é o nosso biocombustível mais famoso, digamos assim, nós vamos ver que a sua participação na matriz ela é quase que um eletrocardiograma. Tem ano que sobe, tem ano que desce, e isso afeta demais, principalmente o planejador de política energética. Então, vendo esse cenário de falta de uma política estrutural, de um horizonte, de um sinalizador para o mercado de combustíveis, o Ministério de Minas e Energia propôs, nesta nova gestão, trazer o debate do que nós podemos fazer, o que nós poderíamos construir em termos de política para os combustíveis, para os biocombustíveis em particular, né? Capaz de nos ajudar a superar essas questões estruturais que nós já falamos, né? Porque na questão do abastecimento, se nós estressarmos o cenário que nós temos hoje, que é a diminuição da participação de renováveis, nós vamos estar importando a 2026, 2030, números da EPE, nós vamos estar importando 1/4 a 1/3 da gasolina que é consumida no território nacional. Isso nós talvez não tenhamos infraestrutura logística para fazer a internação desse produto. Então, foi feito o convite para que se pensasse amplamente, se discutisse amplamente um novo desenho. E o RenovaBio é isso. É a possibilidade de desenhar uma política pública que está ancorada em 3 pilares, basicamente, né? O principal deles é a imposição de um mandato de descarbonização da matriz de combustíveis. Então, nós vamos impor aos distribuidores de combustíveis, a ideia é essa, uma redução da intensidade de carbono dos combustíveis que ela comercializa no território nacional, né? Isso seria feito mediante a segunda perna, que é a comprovação deste mandato mediante o CBIO, que é um instrumento financeiro, um ativo financeiro comercializado em bolsa de valores, que é, na verdade, um crédito de carbono. Um CBIO é um ativo financeiro que corresponderá a 1 tonelada de carbono evitada por megajoule de energia fornecida. E o terceiro pilar é a certificação individual dos produtores de biocombustível. Cada produtor de biocombustível terá sua produção certificada para justamente numa calculadora que já está desenvolvida, já está pronta, uma calculadora que faz a medição da pegada de carbono desse biocombustível, ele vai ter condição de ofertar CBIOs no mercado, né? Só para fechar, esta ideia não é uma ideia que surgiu assim do nada, né? Ou seja, já existem experiências internacionais, nós nos baseamos basicamente, né, no modelo californiano, norte-americano, né? É uma tentativa de se fazer uma política que aperfeiçoa um pouco o modelo californiano. Existem particularidades, principalmente na parte de certificação, né, que diferenciam o nosso modelo do modelo californiano, mas é uma saída que depois, na conversa nós vamos detalhar, vai resolver justamente o problema do ponto de vista estrutural para o consumidor, para a sociedade brasileira, dando uma oferta, uma previsibilidade da oferta regular de combustíveis no mercado brasileiro. Muito interessante, né, essa política. Eu vou passar agora aqui a palavra para o nosso segundo colega aqui, o debatedor. Perguntar aqui para o Marcos Eugênio, né, Marcos Eugênio Gonçalves Rocha, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2009, 14ª turma, lotado no Departamento de Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia,
graduado em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais. Trabalhou na formulação e implementação de políticas de desenvolvimento regional e irrigação no Ministério da Integração Nacional, de outubro de 2012 a março de 2017, e tendo atuado anteriormente no Ministério da Educação no governo de Minas Gerais. Experiência nacional e estadual aqui do Marcos Eugênio. Marcos, eu fiquei intrigado com duas coisas aqui, né? O CBio, o crédito e principalmente a certificação individual dos produtores. Eu acho que, às vezes, o internauta que está nos acompanhando, às vezes não entende tanto assim do assunto. Explica para a gente como que funciona isso, né? E só lembrando que você que nos acompanha ao vivo, tem a vantagem de poder fazer as perguntas aí para os debatedores. É só você entrar no chat aí embaixo desse vídeo, na parte de comentários, e deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, que sempre, na medida do possível, a gente se esforça para levar aqui para o ar todas as dúvidas, as manifestações que chegam. Então, está aberto aí a participação, se você quiser. E, então, Marcos Eugênio, como é que funciona aí essa certificação individual de produtores? Bom, gente, boa noite, o pessoal que está acompanhando em casa. Satisfação poder falar um pouco aí sobre essa proposta que realmente a gente tem trabalhado muito nisso e acha que tem, né, traz algumas respostas aí para algumas questões, alguns desafios aí da questão dos biocombustíveis no país. Em relação à certificação, o Marlon já mencionou ali, acho que é um ponto importante do programa, a gente está, né, colocando isso como um dos pilares aí da proposta, que não tem nenhum mistério envolvido, né? Na verdade, é um processo de certificação, né, um pouco já na linha do que a gente já tem hoje, e é importante pensar num processo de certificação mais parecido com o que a gente tem hoje em relação à etiquetagem de eficiência, né? A gente tem o Procel já há quase 30 anos, mais de 30 anos, e outros programas de eficiência, e a certificação que está se propondo para biocombustíveis no país é um pouco nessa linha. E como que funcionaria esse processo? Seria um processo de certificação individual, né? Cada produtor de biocombustível, uma usina de etanol, uma usina de biodiesel, busca essa certificação de forma voluntária, isso é importante ressaltar. E a partir dessa certificação voluntária, o que vai ser mensurado, o que vai ser verificado? A intensidade de carbono do biocombustível produzido. Com base, né, tendo como referência a intensidade de carbono de combustíveis fósseis tradicionais, a gasolina, o diesel, né, e por aí vai, até o biogás em relação ao gás. Então você tem uma possibilidade de fazer essa comparação e a partir da medição dessa intensidade de carbono, você atribui notas específicas para cada biocombustível de acordo com a sua eficiência, ou seja, o quanto aquele combustível entrega de energia, né, com menos intensidade de carbono. Para isso existem metodologias, né, pode ser que a gente pode depois entrar um pouco mais nesse tema, para fazer isso, né, e já existe um grupo de pesquisadores que já está, Marlon mencionou a questão da calculadora, que é um grupo de pesquisadores que já está da Embrapa Meio Ambiente, Unicamp e outras instituições, CTBE, parceiro também do Ministério nesse processo, que tem trabalhado com o conceito de ciclo de vida, que é um conceito já estabelecido na literatura, né, que é basicamente a medição no processo produtivo, né, no processo produtivo em entradas e saídas, a intensidade de carbono que aquele produto tem no seu processo de produção. Lembrando que, né, os biocombustíveis, na sua combustão, ele é neutro, ele está devolvendo carbono que foi capturado, né, do tipo de cultura ali que é produzido. Então, mediante essa nota de eficiência que esse biocombustível vai ter, esse vai ser dos critérios, uma das variáveis que vai definir a quantidade de papéis de produtos financeiros, né, os CBIOS, que o Marlon também já mencionou, quer dizer, esse vai ser uma das variáveis. A outra é o volume de produção. Então, você vai ter a quantidade de CBIOS que vai poder ser emitido por um produtor de combustível vai variar conforme a sua nota de eficiência energética e o seu volume de produção verificado. E a gente vai poder falar um pouco sobre as vantagens desse modelo, desse mecanismo ao longo aí da nossa conversa aqui.
É isso aí, interessante. O CBIO ele é um mercado, né, Cote? Ele é negociado em bolsa, com um crédito de carbono. Isso, sim, sim. Né? Da maneira como foi concebido o CBIO, o que está por trás deste conceito? Né? Por que se fez dessa maneira? Né? Então nós vamos ter, por um lado, o poder público, o poder executivo, fixando uma meta para um determinado grupo de agentes do mercado de combustíveis, que são os distribuidores. Tá? Essa meta deverá ser comprovada mediante a aquisição desses CBIOs em bolsa. CBIOs estes que serão emitidos pelo produtor de combustíveis, tá? Do produtor de biocombustíveis. Esse produtor de biocombustível certificado, ele vai ter uma pegada de carbono, e essa diferença da emissão dele, da pegada de carbono dele com a pegada de carbono do combustível fóssil, lhe dará proporcionalmente a possibilidade de emitir mais ou menos CBIOs, né? Na verdade, o CBIO ele será comercializado separadamente do combustível, justamente para se fazer, para que tenhamos a possibilidade de separar o bem público, a precificação do bem público, que é esta externalidade que vem dos biocombustíveis. Porque nós temos assim bastante claro que a produção de biocombustíveis tem externalidades bastante positivas, né? Você tem um combustível ambientalmente correto, ambientalmente menos poluente ou sequestrador de carbono, né, digamos assim. Então ele contribui para as nossas metas da NDC, né, da COP, do nosso Acordo de Paris. Ele gera mais emprego por unidade de energia em comparação com os fósseis, né? Uma refinaria de petróleo ou todas as instalações que envolvem a cadeia de produção de combustíveis derivados de petróleo emprega muito menos pessoas por unidade de energia produzida do que biocombustíveis. Esse tipo de benefício é bastante importante a gente ter em mente. Então, ao contrário da estratégia de tributação, porque muita gente pensa em carbon tax, né, em taxar o carbono como alternativa. Só que o carbon tax é uma forma muito menos inteligente de fazer essa política, porque ele vai onerar a sociedade como um todo e premiar igualmente produtores desiguais de biocombustível. Ele vai tentar garantir a competitividade, e a calibragem desse tributo do carbono é muito difícil de ser feita, né? Porque você pode ou onerar demais a sociedade ou de menos e não obter o resultado que é a produção de biocombustível que você deseja. E a tendência, né, do biocombustível, com relação a preço e custo, ela é vantajosa, né? Além de ser uma fonte renovável, né, o biocombustível, sim, a relação preço-custo ao combustível fóssil tradicional, o biocombustível leva vantagem, né? Hoje, com preços de petróleo baixos, você não tem essa vantagem, mais difícil de ser obtida, porque existem custos fixos associados à produção de biocombustíveis que podem onerar bastante essa produção, e você tem um custo que depende, que sofre quando o seu concorrente, que é o combustível fóssil, está num preço mais barato, porque o conteúdo energético é diferente. É sazonal, você teria que fazer uma média ao longo do tempo. O desempenho do carro é a famosa conta. Para quem tem carro flex, se faz a conta para ver se é melhor abastecer com álcool ou com gasolina, ele tem que observar se o preço do combustível está abaixo de 70% ou acima de 70%, justamente por conta do conteúdo energético. Então, se o preço do petróleo está baixo, se o preço, isso interfere na competitividade dos dois, né? Dos dois combustíveis, né? Mas veja que essa solução do CBIO, ela promove a remuneração do produtor proporcionalmente ao seu benefício ambiental que ele proporciona, que ele traz embutido nele, né? E trata-se de uma solução de mercado, uma solução que não é tributária, não é orçamentária, não envolve subsídio, não envolve gasto do dinheiro público para bancar essa indústria, e você tem um instrumento que é altamente flexível em função da oferta deste combustível. E é o Bitcoin do combustível. Exatamente. É o Bitcoin negociado em bolsa. Lastreado em carbono evitado, né? Tá. E, Marcos Eugênio, vamos perguntar assim, a questão social, emprego e renda. O biocombustível ele gera uma economia, até uma sociedade em torno dele, né? Da produção do biocombustível, que é renovável. No caso, são 4 tipos, né? A gente conversou aqui antes. Você tem o biodiesel, o etanol, o biogás e o bioquave, né? Principalmente assim, você pega um etanol, um biodiesel, ele é um produto agrícola, essencialmente, né? Ele demanda aquela produção agrícola, comunidades, agricultura familiar. Ele tem um aspecto social, a produção do biodiesel? Tem um aspecto social muito forte, né? O Programa Nacional do Biodiesel tem essa marca aí, né? De ter um volume ali, né? Fornecido por pequenos produtores. Isso tem tido uma variação recente, até, né? Houve uma redução, não vou saber precisar o número, mas
houve uma certa redução na participação relativa de pequenos produtores. Essa é uma das preocupações também que estão embutidas na proposta da RenovaBio, que de certa maneira é retomar um pouco essa proporção um pouco mais elevada de biodiesel de pequenos produtores no processo produtivo e todo o processo, né, de outros biocombustíveis também, como etanol e o bio-QAV. Você tem toda uma escala, né, toda uma cadeia produtiva que tem um fator de interiorização, um fator de desenvolvimento regional, inclusive, que é um dos pontos que estão na proposta também, né, de valorização da... Deixa eu te interromper, Marcos, um pouquinho. Só lembrando, são 1.600 municípios hoje em dia no Brasil que estão envolvidos na produção de matérias-primas para a produção de biocombustíveis. 1.600 municípios. Sim, então, tem esse fator, né? Tem esse fator regional e de interiorização, de desenvolvimento. A gente pode depois detalhar números também sobre esse aspecto, mas de fato tem esse efeito, né? Tem esse poder de interiorizar desenvolvimento né, pela cadeia produtiva que envolve tanto o etanol quanto o biodiesel e os outros combustíveis também. Vamos então agora para uma participação do nosso internauta aí. A primeira pergunta é do Felipe Calmon. Aqueles que defendem a manutenção dos combustíveis fósseis como principal matriz energética sempre colocam os custos de carbono para a produção de baterias, novos aparelhos eletrônicos, etc. e tal, como vilão, né? Dizendo que o que se consome de carbono para viabilizar a tecnologia não compensa a economia que ela gera. Além disso, apontam que as lavouras, como as de cana e milho, acabam agredindo mais o ambiente para suprirem as demandas. Como os convidados avaliam isso, né? É a questão que a gente acabou de falar aqui da agricultura, né, da produção agrícola, ele levanta a questão ambiental. E aí? A monocultura ela gera problema, o biodiesel ele substitui totalmente o carbono. Isso é uma questão muito importante. Obrigado pela questão. Como é que é o nome do... Felipe Calmon. Felipe, obrigado. O RenovaBio, ao fazer essa medição, ao propor que nós façamos essa medição da intensidade de carbono do combustível produzido, nós teríamos a mensuração integral do combustível produzido do poço até o posto, ou seja, até a disponibilização ao consumidor. Existe outra perna que seria do posto até a roda, ou seja, até na utilização no seu veículo, né? E assim nós teríamos toda a computação, né? Todo o cálculo, nós levaríamos em conta toda a emissão do combustível, da sua produção até o seu uso, né? Essa é a integração da proposta do RenovaBio com o novo regime automotivo Rota 2030, que é um outro programa, o regime automotivo é outra política que está sendo desenhada lá no MIDIC, né? Avaliar tudo isso é fundamental para que justamente nós tenhamos essa comparação. No caso dos veículos elétricos ou dos seus componentes, enfim, na economia como um todo, nós temos que realmente levar em conta não só a poluição ou a emissão no uso do combustível, no caso a bateria, né, que ele está se referindo, mas também nós temos que ver e olhar como foi produzida aquela eletricidade. Então, este é um assunto que interessa a indústria do petróleo, certamente, para que justamente sejam feitas as comparações na mesma base. Ou seja, que nós consideremos o energético desde a sua produção até o seu descarte, até o seu uso. Interessante. Agora uma pergunta do Paulo Brunet. Ele pergunta se existem metas já estabelecidas no âmbito do RenovaBio. Quais impactos espera-se atingir por meio do programa? Paulo, né? Paulo, as metas que vão ser estabelecidas no âmbito do RenovaBio, elas, na verdade, a proposta é que essa atribuição vai ser do Conselho Nacional de Política Energética. Então, ele vai lhe determinar metas para 10 anos de redução de carbono. Essa meta não está totalmente fechada, né? Vai depender do CNPE para isso, mas o impacto que se espera do programa é uma contribuição relevante para as contribuições nacionalmente determinadas do Brasil no âmbito da COP21, do Acordo de Paris, né, que tem como meta aí redução de 37% das emissões até 2025. Né? Então, quer dizer, biocombustíveis não são a única maneira de você reduzir emissões, mas são uma das principais ferramentas para que o Brasil possa atingir essa meta que está sendo estabelecida. Né, e ampliação em 18% da bioenergia sustentável na matriz energética também é uma das referências que se tem. A gente depois pode entrar nos mecanismos de definição dessa meta de descarbonização,
e que ela vai ser individualizada por distribuidora, por produtor de biocombustível, mas a princípio não existe um número fixo, né? Não sei se o Marlon quer complementar aí com algum ponto. Deixa eu complementar. Na verdade, nós precisamos, para impor essas metas de descarbonização, nós precisamos de uma lei. Então, nós precisamos aprovar, né, uma medida legislativa capaz de trazer esta obrigação para o agente, no caso, o agente distribuidor de combustíveis. Então, a aprovação dessa lei vai prever a imposição de uma meta de descarbonização que será dimensionada e aprovada pelo CNPE. Porque nós precisamos olhar uma série de elementos, de desdobramentos, né? Como eu te disse no começo da nossa fala, Alex, nós temos um impacto gigantesco, por exemplo, só na balança comercial em função da importação de combustíveis que nós fizemos nos últimos anos. Então, nós temos que pegar quais são os impactos de uma determinada matriz energética no futuro para a sociedade brasileira. Vis-à-vis empregos gerados, é melhor você ter mais ou menos produção maior ou menor de biocombustíveis, uma participação maior ou menor, né? Qual é o grau de exposição em relação a importações de combustíveis seria adequado para o país? O ponto de equilíbrio, ninguém Qual sabe, ponto de né? equilíbrio? Exatamente. Então, do mesmo jeito que foi feita uma calculadora, foi com apoio de diversos especialistas, renomados especialistas brasileiros, reconhecidos internacionalmente nessa matéria de análise de ciclo de vida. Do mesmo modo que eles sentaram e nos ajudaram a elaborar essa certificação, essa calculadora para o RenovaBio, nós já estamos desenhando, já estamos construindo elementos para o modelo econométrico que será a base para a definição dessa meta. O setor energético depende desses modelos econométricos, desses modelos econômicos, né, que façam a mensuração dos riscos energéticos e tal. Já temos isso na energia elétrica. Vamos fazer isso também no setor. Você falou, nós precisamos de uma lei, mas certamente a lei ela dá as diretrizes gerais do programa. Mas e como que seria a governança? Vocês citaram o conselho, né? Isso, CNPE. Né? CNPE, conselho. Como que é a governança e o estabelecimento dessas metas? Porque isso varia muito. Mais ou menos como questão dos juros. Hoje é 10%, é muito ou é pouco? Depende do cenário macroeconômico mundial. Então você tem o Copom lá que regula. No caso aí da política energética, quem vai regular isso, essas metas, esses valores, como é que vai funcionar? A proposta nossa é que seja criada exatamente no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética um comitê, uma comissão, né, de membros do Poder Executivo que sejam capazes de, na sua expertise, municiar o CNPE dos elementos necessários para essa tomada de decisão. Então, o CNPE receberá desta comissão, desse comitê, que é muito parecido com o Copom, será muito parecido com o Copom, no que ele... exatamente. Ele será capaz de trazer essa racionalidade para essa decisão, buscando esse equilíbrio, né, e trazendo essa governança para o âmbito do CNPE. E como é a composição do CNPE hoje? Bom, o CNPE tem a participação de vários ministros de Estado, são 9 ministros de Estado, mais especialistas da academia, especialistas em energia, representantes o representante da sociedade civil. Todos com direito a voto? Igual nomeados? Não, só os ministros. Só os ministros. Só os 9 ministros, né? Sim. E é um conselho de ministros que municia o presidente da República de elementos para decisão, tomada de decisão de política energética, né? Então, todas as decisões do CNPE é necessário que se tenha um aprovo, que se tenha a publicação no Diário Oficial de um aprovo do presidente da República, né? Então, é um conselho consultivo. Vamos agora para mais uma participação da internauta. Agora é a Loice Daeli Galina. Ela pergunta, essa é uma política genuinamente brasileira ou foi inspirada em outros países? Vocês citaram o Acordo de Paris. Eu até complementaria, o Brasil é signatário, né, do Acordo de Paris aí, de redução de carbono. Algum grande país não é signatário? Nós temos algum exemplo positivo ou negativo aí? Nesse debate do Acordo de Paris, nós temos o exemplo recente da decisão do Donald Trump de sair, de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Fazer com que os Estados Unidos saiam do compromisso que ele mesmo firmou. Então, realmente isso abre uma lacuna e foi, no caso do Brasil, é uma oportunidade de a gente se posicionar positivamente e pegar essa liderança
nessa proposta de realmente efetivar e trazer Porque efetividade no cumprimento. o Acordo de Paris ele prevê a redução de carbono, redução da emissão de carbono, né? E vocês citaram o CBIO, que seria a nova Bitcoin aí da política energética. Ela prevê a comercialização em bolsa. Então, o país ele precisaria ser signatário para participar desse comércio? Não, a princípio, o que se está desenhando para o CBIO é um mercado em que, em bolsa, os agentes que são obrigados a comprovarem sua meta, que no caso são os distribuidores de combustíveis, eles têm acesso à bolsa para fazer a compra, para comprovar sua meta de redução. Mas esse mercado vai estar aberto a investidores, pessoa física, pessoa jurídica, fundos, etc., né, que podem comercializar esse CBIO em bolsa. Né. Pode ser que no futuro isso se expanda para internacionalmente se tornar um crédito de carbono internacional. Pegando um gancho na questão da LOIS, essa é a política brasileira, porque alguns combustíveis, biocombustíveis, principalmente esses que dependem da questão agrícola, o Brasil tem uma vantagem natural, né, pelo vasto território aí em zona tropical, com grande possibilidade de produção de milho, de cana-de-açúcar. Isso nos dá uma vantagem comparativa, né, na comercialização interna desses produtos. E trajetória tecnológica de produção de biocombustíveis, né? O Brasil é um dos países, né, que é o segundo maior produtor de biocombustível do mundo, tem uma tradição, tem, né, todo o processo anterior do pró-álcool, então isso dá uma vantagem, né, competitiva importante. E só complementando aí a resposta à pergunta da Lois, quer dizer, se é uma política genuinamente brasileira, acredito que é uma proposta genuinamente brasileira na medida em que a gente, né, na melhor tradição antropofágica lá dos modernistas, a gente traz o que é de fora, né, deglute, aperfeiçoa e coloca, né, uma proposta em cima do que a gente tem aí, né, da diretiva europeia de energias renováveis, da política norte-americana para renováveis também. Então, acho que nesse sentido é genuinamente brasileiro, né? E você falou, estamos dependendo ainda de um marco legal, regulatório, né, para essa questão aí, para conseguir colocar mesmo em prática o RenovaBio. Hoje, em que situação nós estamos? Nós já temos um projeto de lei enviado ao Congresso, vai ser enviado, medida provisória, como que vai ser feito isso? O RenovaBio começou-se a discussão do RenovaBio no final do ano passado, né, no final de 2016. De lá para cá, nós fizemos várias reuniões com vários subgrupos, né, que discutiram tanto a parte de certificação, do instrumento financeiro, da modelagem econômica. Com a EPE discutimos também balanço de oferta e demanda, enfim, tivemos uma ampla discussão com vários atores e nós culminamos hoje, depois de ter discutido e amadurecido a proposta, Alex, a gente tem o apoio de cartas, de ofícios, de correspondências ao Ministério e à Presidência da República de 44 entidades e organizações, CNI, CNA, Fiesp, associações de produtores, inclusive dos distribuidores, o sindicato, o Sindicom, que é o Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis, apoia o RenovaBio, entendeu que é uma forma de se planejar melhor o futuro da nossa matriz de combustíveis e, portanto, isso trará menores custos para eles. Então, a proposta amadureceu. A partir do momento que ela amadureceu, ela saiu do Ministério de Minas e Energia e já está em debate na Casa Civil, no âmbito da Casa Civil, para eventual, assim, a gente espera proximamente que isso seja oferecido ao Congresso. E está precisando de algum apoio popular? Tem algum abaixo-assinado na internet aí para impulsionar o RenovaBio? Bom, todas as manifestações são muito bem-vindas, né, Márcio? E acho que isso é fruto, complementando também, o processo tem sido fruto de uma convergência muito forte, né, entre vários representantes, né, dos diversos setores envolvidos, produtores, enfim, do setor acadêmico, dentro do próprio setor público. O Marlon já tem uma experiência maior aí na área de biocombustíveis, mas é uma das coisas que se comenta lá. Eu estou mais recém-chegado nessa temática, mas uma das coisas que se comenta, que a gente percebe com o pessoal que já está há mais tempo nessa área, que há uma convergência importante aí de vários setores que não se via há algum tempo e que talvez possa ajudar a impulsionar o programa, né, ao longo dos próximos anos aí. E quais seriam os próximos passos? Assim, além do marco legal, né, a parte que aí não depende tanto da gente, que é uma carreira do Poder Executivo, o nosso papel é fazer tecnicamente cada política pública, trabalhar para a construção técnica do marco legal, assessorar aí o nível político, uma vez que a medida provisória ou o projeto de lei está no Congresso, aí
é questão lá dos senhores parlamentares, né, de colocarem na pauta do dia, de darem a devida prioridade e darem andamento. Mas, tecnicamente, assim, o que mais que precisa... já deram uma explanação geral, mas aí no detalhe, tem algum avanço técnico ainda da nossa parte lá no Ministério das Minas e Energia? Algo que precisa ser feito? Não, da nossa parte, nós temos um programa que foi desenhado e que está, do nosso ponto de vista, está redondo. Obviamente, estamos abertos a todas as críticas e a tudo que está sendo discutido no âmbito da Casa Civil para aperfeiçoar, eventualmente, essa proposta, né? Mas, falando um pouco do Poder Legislativo, nós temos 3 frentes parlamentares, a FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, a frente dos produtores de biodiesel, a frente parlamentar do biodiesel, de apoio ao biodiesel, e a frente parlamentar de apoio ao setor supraenergético. São 3 grandes frentes parlamentares, a FPA principalmente, que já manifestaram um apoio bastante grande à proposta e têm interesse e receberão e acolherão isso no Congresso da melhor forma. O que foi interessante nesse desenho dessa política pública é que nós tratamos de convergir, de buscar essa convergência entre os atores desde o início. E isso foi muito discutido, ou seja, boa parte da discussão técnica foi feita já com o diálogo e transparência. Nós tivemos processo de consulta pública de todos os documentos no site do Ministério. E quando começou isso, mais ou menos? Isso foi no final do ano passado. Ano passado. Foi dezembro do ano passado. Isso é muito importante, que alguns no governo atualmente está faltando esse diálogo. Às vezes a gente é surpreendido com a política pública baixada, que se tivesse sido dialogado antes, causaria menos impacto, menos reação contrária e fluiria. E a gente vê o exemplo aqui que aconteceu no Ministério das Minas e Energia. Em outros lugares está faltando isso aí, gente. O pessoal do governo está faltando dialogar, solta a política e depois... Aí para apagar o incêndio é pior. Né? A gente fez o inverso. O ministro Fernando Coelho e o secretário tiveram sempre esse princípio dessa transparência. Todos os nossos documentos foram colocados em consulta pública. Nós temos um documento sobre o RenovaBio, quem tiver interesse e quiser procurar no site do Ministério de Minas e Energia, está lá o documento explicativo, a nota explicativa, é uma nota exaustiva, 135 páginas, que explica em detalhes todo o programa, né? E isso foi fruto de uma convergência realmente de muitas reuniões, de muito debate com todos os agentes envolvidos que serão impactados neste programa, né? E com a presença do representante da sociedade civil no CNPE, o Dr. Plínio Nastari, que também nos ajudou na elaboração desse documento e, enfim, na formulação da política, com contribuições bastante valiosas. Eu vou, agora, mudando um pouquinho aqui o assunto, falar da questão ambiental, né? Mas não, a gente já falou aqui na questão de monocultura, mas eu queria pegar um gancho para a questão de energia limpa, né? Porque eu pergunto, o biocombustível, ele é uma energia mais limpa que o combustível fóssil? Como que é isso assim do ponto de vista ambiental? Porque certamente parte da nossa audiência aí é formada, claro, por técnicos na área de combustível, engenheiros, mas parte também é o pessoal da área ambiental, que quer olhar para esse lado aí da energia limpa. O biocombustível, a gente tem um ganho com isso? Como o Marlon já havia mencionado aí, mas eu acho que é importante reforçar, né? Quer dizer, você tem uma série de, que a gente chama, né, na economia, de externalidades positivas, né? Quer dizer, o biocombustível em comparação ao combustível fóssil, por uma série de razões, né? A principal, talvez, dela é a questão dos gases de efeito estufa, né? Que a gente mede, né? A medição é em gramas de CO2 equivalente, né? Quer dizer, que os gases que têm essa enfim, propriedade. Mas também você tem outros tipos como material particulado, nanopartículas, que tem comprovadamente trazem prejuízo para a saúde, tem inclusive uma incidência forte em índices de mortalidade maior em grandes cidades em que esse tipo de material particulado de combustíveis fósseis é emitido. Então, inclusive isso também está bem detalhado nesse material mencionado pelo Marlon. Então, um dos cernes da proposta que está colocado no RenovaBio é isso, reconhecer o papel dos biocombustíveis como esse elemento que pode trazer melhorias ambientais, né, e reverter, de certa maneira, um quadro, né, grave, bastante agravado nas grandes cidades brasileiras aí, que são problemas de saúde decorrentes de poluição. Claro. Até porque o pessoal sempre fala muito que o avião é um grande poluente, da querosene de avião. E a gente tem o bio-QAV, que é bioquerosene de avião, né? Ela é menos poluente que a querosene tradicional também? É um biocombustível, né? E se produzido de maneira adequada vai trazer mais
efeitos positivos, né, do ponto de vista ambiental, porque vai ter a sua produção baseada em matérias-primas que já sequestraram carbono da atmosfera. Isso. E assim, os aviões, hoje em dia a gente tem o carro flex, né, o etanol. Uma vez que a gente consiga flexibilizar mais, melhorar a produção do etanol, porque hoje, aqui em Brasília, por exemplo, não compensa colocar o etanol. Você falou aquela coisa do 70%, hoje o etanol, o preço dele é 95% ou quase igual, né, o da gasolina. Então, acho que ninguém põe etanol, a não ser quem tem o carro só para etanol. Então, mas a maioria dos quem carros... não vai abastecer para si mesmo... pode ser, às vezes o sujeito que aluga o carro na locadora, na hora de devolver, ele põe o etanol. Né? Brasilidades. Mas o etanol, hoje a maioria dos carros no Brasil são flex. É simplesmente a hora que o etanol ficar mais conveniente no preço, as pessoas vão passar para o etanol. O biodiesel, ele também funciona assim? Não, o biodiesel ele tem sua mistura compulsória no diesel que é comercializado. Então, todo o diesel que é comercializado no Brasil tem 8% de biodiesel na sua composição. Então, é uma mistura mandatária, igual é a mistura do etanol na gasolina. Né? Nós temos hoje 27% de álcool na gasolina e no diesel nós temos 8% de biodiesel. Então, não há que se falar em uma relação de preços, porque não existe biodiesel puro na bomba para ser vendido. Ah, tá. Então, os carros já estão adaptados, os caminhões, né, já estão adaptados. Sim. E os aviões também, para o BioQAV? No caso da indústria aeronáutica, existe todo um protocolo para se homologar ou se especificar um combustível, porque, obviamente, você não pode ter nenhum tipo de falha, né? Não se admite nenhum tipo de falha num motor. Você não pode correr o risco de falhas num motor de um avião, né? Por razões óbvias, né? Não dá para parar, encosta aí para... Exatamente. Acho que deu problema de encostar aqui no mecânico. Encosta aqui para resolver. Então, como eles têm protocolos de segurança bastante específicos, é necessário que este combustível seja especificado internacionalmente. Então, existem rotas específicas que já são homologadas e a indústria aeronáutica só pode usar o combustível que tenha passado por esse crivo. Né? E o quarto combustível é o biogás. Esse gás é aquele que o pessoal está fazendo a conversão nos carros. Eu já vi muito taxista fazendo isso, colocando um cilindro de gás no porta-mala. É esse aí, não? O gás natural, sua distribuição ela é regida, é regulamentada e a esfera de governança e de regulação é dos estados, é no âmbito estadual. Então, há estados que fomentam seu uso em maior ou menor grau. Normalmente, estados que têm acesso a esse produto, porque um gasoduto passa pelo seu estado, porque ele produz, enfim, ou porque ele tem acesso a esse produto. Né? Nós estamos falando de Rio, basicamente Rio, São Paulo, né? Principalmente como grandes estados consumidores de GNV. Esse é o gás natural veicular, é um derivado de petróleo. O biogás, ele é um gás, ele é um biometano, né? Produzido, por exemplo, em aterros sanitários. Você pode ter a produção de biogás, e este biogás, você pode, a partir de uma retificação, de uma especificação, você tem que pegar esse biogás e transformá-lo nas especificações adequadas. Você pode usar em motores que tenham essa conversão sem problema. Tá. Então, na verdade, esse gás que está sendo hoje mais utilizado nos carros é o GNV. É o GNV. Que é retirado derivado de petróleo. É esse que a gente importa da Bolívia. Isso. E aí o biogás ele seria uma forma mais barata, menos poluente de substituir esse GNV? O biogás ele pode ter um uso também muito maior na produção de energia elétrica. Né? Então vamos pensar, nós estamos falando de ciclo de vida, né? Para biocombustíveis e para combustíveis. Né? O biogás que uma unidade produtora de etanol pode produzir a partir da vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, você pode produzir biogás a partir da vinhaça, e se a unidade produtora produzir esse biogás e utilizar, por exemplo, nos seus tratores, nos seus caminhões, ela vai diminuir sua pegada de carbono porque ela vai deslocar consumo de diesel ou consumo de gasolina, por exemplo. Né? Então, ela diminui a pegada do combustível que ela está produzindo. Ela pode fazer isso por um lado. Ou por outro, ela pode injetar na caldeira e produzir energia elétrica, por exemplo. Né? Então, de todo modo, a produção deste biocombustível, biogás, pode ajudá-lo na sua pegada de carbono, diminuir sua pegada de carbono. A distribuição dele seria mais complexa, porque dependeria realmente desse fornecimento regular no local. Né?
Porque eu vejo assim, O transporte do gás é diferente. porque os outros 3 primeiros são combustíveis líquidos, eles são comercializados na forma líquida, Exatamente. ali nos postos de gasolina principalmente. Aí o gás é diferente, ele precisa do gasoduto. Isso. Ele não Precisa tem de como duto, dar, você tem precisa- como você tocar o gás ali no posto BR, não Você dá. teria que fazer a liquefação dele, é complicado, bem mais complicado. Isso aí, bom, esses são os desafios aí para o futuro, né? O que mais que a gente teria, assim, Marcos Eugênio, interessante colocar assim para o leigo? Acho né? que a gente mencionou aí sobre a questão da eficiência dos biocombustíveis e quer dizer, a intensidade de carbono, só para trazer alguns números que podem ser interessantes, podem, de certa maneira, mostrar como é que o quão mais eficiente ou o quão mais, ou o quão menos intenso em carbono são esses biocombustíveis. Então, uma conta rápida aqui, quer dizer, o etanol a gente pode falar em 70% menos CO2 por unidade de energia, por megajoule, né? Biodiesel 60%, biogás 66% em relação ao GNV. Então, mais ou menos, para se ter uma ideia em relação à quantidade de emissões que a gente está falando, né? E a importância de se incentivar, de se induzir, se ter uma política que induza a produção de biocombustíveis para que a gente tenha, né, ao final e ao cabo, uma redução significativa nessa quantidade de emissões aí para o cumprimento desse acordo no qual o Brasil faz parte, né? Então acho que é importante a gente só para poder contextualizar em relação a quão mais eficiente ou quão menos intenso em carbono são esses biocombustíveis. Bom, vamos então agora para mais uma participação do internauta. Hoje realmente está um pouquinho baixo aqui o fluxo, eu já previ isso antes, o tema ele é muito complexo, ele é muito especialista, eu lembro Joule, a última vez que eu vi Joule foi do vestibular, né? Foi quando eu fui fazer vestibular que eu lembrei que existia um Jzinho lá, medida de energia, mas aí eu não sou assim um especializado nesse tema, a minha pergunta é mais aprovação de lei, de congresso, medida provisória, quem compõe o conselho, mas claro que a participação é aberta aí para você internauta, seja na pergunta técnica mesmo, você que é especializado nesse tema, quiser fazer pergunta técnica, ou quem não é, pergunta se há exemplos de outros países, questão ambiental. O espaço para debate aqui é aberto a todos e todas aí que nos acompanham. E então, por favor, participe aí na medida do possível. Temos aqui mais uma participação também do Paulo Brunet. Ele pergunta assim, né, acredito que as universidades têm um papel importante no que tange a evolução ou aperfeiçoamento da geração do biocombustível no Brasil. Como está a participação no meio acadêmico aí dessa questão? O meio acadêmico está colaborando bastante, de forma bastante intensa, né? Agradeço a pergunta. Nós tivemos a colaboração de vários pesquisadores, como eu disse, na elaboração da calculadora, né, de ciclo de vida, que vai ser fundamental para o desenho do programa Renova Bio. E eu acho que isso é mérito da academia. E eu acho que, do ponto de vista da elaboração da política pública, Alex, vale a pena a gente ressaltar que todo este trabalho que foi feito de forma voluntária. O poder público, nós do Ministério de Minas e Energia, não fizemos nenhuma licitação para contratar nenhuma consultoria. Foi tudo feito com expertise dos especialistas do Ministério e da sociedade e das pessoas que se voluntariaram a desenhar essa política conosco. No documento, né, que está no site, nós elencamos essas pessoas lá. Agora, complementando, com relação a novas tecnologias e produção de novos biocombustíveis ou aperfeiçoamento das tecnologias que hoje já temos, o MCTIC também tem todo um programa com uma rede de pesquisa, tanto para o biodiesel quanto para o etanol. A Embrapa também colabora, né, principalmente a Embrapa Meio Ambiente, que nos ajudou na elaboração da calculadora, entre tantos outros especialistas, a USP, a Unicamp, o CTBE, né, que está ali na Unicamp. Foram vários especialistas que nos ajudaram muito na elaboração desse programa. Bom, já caminhando daqui a pouquinho, né, para o final aqui do nosso programa, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, Marcos. Tem algum documento assim no site lá do Ministério da Energia, um resumo aí dessa política onde o internauta aí mais especializado que tem interesse possa buscar, né? Existe? A gente tem esse documento um pouco mais detalhado, né? O Marlon mencionou, mas a gente tem outras apresentações, outros tipos de formatos lá que a gente pode eventualmente até acrescentar, colocar alguns outros formatos mais resumidos, né? A ideia agora foi tentar ter um documento robusto que enfim, destrinchasse e tivesse todos os pontos para se fazer a discussão, para se poder subsidiar a formulação do programa. Mas à medida que a gente for elaborando esse material, a gente vai atualizando lá no site
e se for do interesse do pessoal para poder acessar, a gente vai disponibilizando. No Facebook, a gente deixa o link. Isso, pode falar então. A gente deixa, Alex, uma sugestão, a gente deixa o link para esse material no Facebook aqui, a gente coloca. Com certeza, vamos colocar o link aqui, a gente coloca o link. assim que acabar o debate, claro. Assim que acabar a transmissão ao vivo, esse debate, como todos os outros, eles ficam aí no nosso arquivo, com os comentários embaixo. Então, assim que acabar, a gente vai ter um tempinho para colocar o link aí do material do Ministério das Minas e Energia aqui no chat, logo abaixo do vídeo aí, nos comentários. Então, vamos agora já passando para as nossas considerações finais, né, Marlon? Tem alguma mensagem aí a deixar? Eu gostaria de ressaltar esse ponto na formatação do RenovaBio, que foi fundamental para o sucesso desta iniciativa, que em tão pouco tempo já formatou uma política pública e já está em apreciação no mais alto nível dentro da Casa Civil. E isso foi a transparência, esse foi o diálogo e a transparência. No link que nós vamos disponibilizar, vocês vão poder ver contribuições das mais diversas entidades que ajudaram a elaborar o documento de diretrizes que fundamentou toda a proposta do RenovaBio. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Foi muito gratificante participar da elaboração deste programa em que tantas pessoas trouxeram sua colaboração e nós pudemos, num tempo bastante exíguo, trazer uma proposta que realmente estrutura, no longo prazo, a nossa matriz de combustíveis. E é bom lembrar também, né, que a nossa carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental, tem profissionais de várias áreas, né? O Marlon é engenheiro, eu sou advogado. E a gente também, nós somos conhecidos aí pela nossa versatilidade, né? Sempre